É com imensa emoção que eu participo hoje da abertura da exposição Vozes da Defesa em São Paulo. Um acervo fonográfico resultante de um projeto realizado entre o Superior Tribunal Militar, a OAB e o IAB, que transpôs para a mídia digital os áudios das sessões secretas dos julgamentos dos réus denunciados por violação à Lei de Segurança Nacional na Justiça Federal Castrense. Nós revivemos hoje, sob os auspícios da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez mais, Seccional São Paulo, Dr. Marcos da Costa, seu ilustre presidente, um renovado descortinho da destacada atuação à causa da justiça, que constituiu um padrão de honra do judiciário pátrio, dos advogados brasileiros que lutaram com bravura e coragem contra a ditadura de 1964, ao lado do Superior Tribunal Militar, que guarda em seu acervo jurisprudencial decisões memoráveis. Nos meus simbólicos 9 meses de presidência da Corte, ao lado do então representante maior da Advocacia Pátria, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal, e do Dr. Técio Lins e Silva, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, nós tornamos audíveis e, sobretudo, acessíveis as decisões dos meus páritos pretéritos e os pronunciamentos dos menestréis do direito, os ilustres advogados que, no fragor da tribuna criminal, iluminaram o ideário democrático. E, para isso, nós contamos nessa grande empreitada com o valoroso auxílio da doutora Juvani Borges, nossa diretora de documentação, que está ali presente, do Superior Tribunal Militar, a quem eu realmente rendo meu preito de agradecimento, porque não fosse a doutora Juvani, nós não teríamos acesso hoje a toda essa mídia e a possibilidade de realizar. Foi ela quem acompanhou de perto todo esse trabalho, todo esse processo. Volver sobre os próprios passos e retroceder às origens é fundamental, pois não se pode caminhar rumo ao futuro sem conhecer o passado e a intimidade das instituições. As Vozes da Defesa retratam um painel monumental da nossa nacionalidade e a sua característica maior, o resguardo dos direitos humanos no Brasil. Retratam também a opressão e o medo, as fraquezas humanas e a certeza de que o processo crime eterno será sempre o da consciência contra o terror e a violência. Essa solenidade espelha as aspirações precedentes transformadas em conquistas civilizatórias. E este foi o elo transcendente que uniu o Superior Tribunal Militar e a advocacia. Terceira geração de advogados na família e hoje magistrada, eu posso afirmar com conhecimento de causa a singular espécie do gênero humano que são os advogados. Modestos demais para não terem protegidos e altivos demais para não terem protetores, já diria Jefferson. O advogado brasileiro, independentemente do seu matiz ideológico, sempre se empenhou na promoção da cidadania e jamais se alienou no materialismo, certo de que não atenderia às exigências essenciais da sociedade a quem deve servir. Vergastando a autocracia, enfrentou-a com a força do verbo e da pena. E com o respaldo do Tribunal Militar, tornou-se o porta-voz da liberdade e o estoico da resistência. E por isso, esta exposição os homenageia, porque foram os respeitáveis bacharéis do direito que escreveram a jurisprudência do passado e do presente da Corte Castrense, que agora pode ser ouvida. Uma jurisprudência por vezes edificadas com certo contorcionismo jurídico em favor do cidadão, como a inédita decisão que concedeu a primeira liminar em habeas corpus no memorável HC 41.296, sob a pena do brilhante professor Arnoldo Valde, servindo tal decisão de precedente para o Supremo Tribunal Federal, ou que instituiu o direito de petição como sucedâneo desse writ quando proibida a sua impetração para crimes políticos. Mas, e eu tenho que dizer isso, foram os ministros, foi a Corte Castrense
do Superior Tribunal Militar, que enalteceram em corajosa hermenêutica o alcance principiológico da lei de anistia aos condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal, libertando do cárcere brasileiros e brasileiras então presos políticos. Essas decisões referidas, associadas ao embate dos advogados do porte de Sobral Pinto, Heleno Cláudio Fragoso, Fernando Fragoso, Técio Lins e Silva, Luiz Eduardo Greenhalgh, dentre tantos outros que eu poderia nomear, conferiram incensuráveis desates à concretização das impostergáveis garantias fundamentais, deixando um significativo legado às gerações futuras e ao democratismo estatal. É certo que a justiça militar, ela errou, e muitas vezes errou gravemente. Mas a história reveladora que destes autos descortinam não apenas os equívocos, mas também os acertos. Eu encerro as minhas palavras de hoje com as de ontem, com as de João Mangabeira, no histórico discurso proferido em 9 de julho de 1937, na Câmara dos Deputados, dia seguinte à concessão de habeas corpus a seu favor pelo então Supremo Tribunal Militar, que desafiou o arbítrio do Estado Novo Larguista, dizendo: o Superior Tribunal Militar subiu aos olhos da nação à altura dos grandes tribunais, soberano nas suas decisões, sereno no seu julgamento, inflexível nas suas sentenças. De fato, não se amedrontou ante os fantasmas da reação, não tremeu ante os doentes do comunismo, não recuou ante as ameaças do governo. Cumpriu o seu dever. E cumprir o seu dever é a maior honra de um juiz ou de um tribunal dignos desses nomes. Ilustres advogados brasileiros, eternos combatentes das autocracias e do autoritarismo, eu os cumprimento por esta emblemática exposição. E neste ato, por dever de ofício e de consciência, eu clamo que a posteridade faça justiça à Justiça Militar da União. Muito obrigada e parabéns a todos.